pouquinho atrasada, mas cheguei. Às vezes fica meio difícil, a gente tem que vir, né? Deixa pra lá. É assim mesmo. Bom, hoje a gente vai ler Lucas 17, falta pouco capítulo para terminar e chegar, né? No próximo, e eu estou fazendo os dois alternativos. Hoje eu não vou ler da conferência, eu tenho que preparar as imagens, porque eu não sei ainda colocar na tela aqui. Mas eu vou procurar alguém que saiba para me ensinar e fazer direitinho. Mas eu espero que esteja respondendo algumas perguntas. Gente, qualquer pessoa que assistir e não tiver e tiver dúvida, pode entrar no message do Facebook e me perguntar, tá bom? Ok? Pelo meu nome me acha, né? Eu sempre publico a mesma coisa lá no YouTube e no Facebook. Ok? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, Jesus. Nós estamos aqui, Pai, nesse primeiro dia da semana, te pedindo que o Senhor tenha misericórdia do mundo, tenha misericórdia do Brasil, do estado de Alagoas, de Maceió, da Barra de São Miguel, de onde tiver um justo, por favor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nossas crianças, dos bebês, das criancinhas, dos adolescentes. Toma posse, Pai, dos jovens, para que eles possam voltar para vós por vontade própria, por descobrir dentro da mente original dele, que o Senhor há de abrir, que vós é único e absolutos, pais verdadeiros, que pode dar integridade ao homem e salvação contra a destruição que o inimigo vosso prometeu fazer sobre a terra, sobre o planeta. Bondoso Pai, sabemos que muitas pessoas venderam a alma para que pudesse ter juvenilidade, permanecesse jovens, que permanecesse rico, só que nada disso se leva para o mundo espiritual, e não há, e não haverá ciência que mantenha a pessoa fisicamente, eternamente na terra. Nós temos um corpo físico, um corpo espiritual, e depois viveremos nesse corpo energético, que pode ser manifestado em qualquer momento, Pai. Infelizmente, devido à queda do homem, nós perdemos nossos 5 sentidos espirituais. Algumas das pessoas estão sendo restauradas, Pai, mas também é época perigosa para isso, quando todo mundo mal está sobre a terra. Por favor, dá proteção a todas as pessoas, Pai. Permita que os anjos absolutamente bons estejam com cada um de nós, que possa nos guiar no caminho certo, purificar nossa mente e nosso coração, nos livrar dos nossos inimigos, Senhor, como diz a oração do Pai Nosso de Jesus. Que nesse primeiro dia da semana, o Senhor possa nos despertar e acordar, para vermos a coisa do ponto de vista vosso, não nosso. Nós sabemos que viver para vós nos torna pessoa chata para a humanidade, porque somos aqueles que vai apontar, Pai, as coisas que estão não certas, não na nossa vida só, mas na vida em comum de cada pessoa. Nos faz enxergar sempre a nossa trava dentro de nossos olhos, para que assim não sejamos capazes de julgar os argueiros nos olhos dos nossos irmãos. Por favor, abençoai esse dia, abençoai as pessoas que irão vir através dela, a família. Colocai, Pai, dentro de nossa mente e nosso coração vossos ensinamentos e nos dais energia espiritual suficiente para praticar a vossa verdade, vosso amor para com as pessoas. Permita que nós possamos controlar nossa língua, mas que também não sejamos omissos, Pai, com as coisas que podem prejudicar os outros. Por favor, abençoe para que as nossas autoridades justas estejam sob o vosso comando, sob vossa proteção e vosso domínio. E que assim o Senhor levante em cada lugar onde tiver um poder. Vós levante homens e mulheres justas. Coloca a mente original deles para funcionar, Pai, para que eles possam reagir ao mal e vencer com o bem. Te peço que abençoe essa semana, que nos mantenha junto a vós e vossa proteção, vosso amor e vossa prática. Abençoe a todos que irão assistir agora e depois. Te pedimos e te agradecemos em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, é nosso nome. Amém. Adiós. Parece que meu cachorro adivinha. Eu começo a ler e ele começa a latir. Às vezes é o meu, é do vizinho. Eu nunca sei bem ao certo. Bom, vamos ler. Eu nem sei se eu coloquei. Coloquei. Lucas 17, capítulo 1. Vamos lá ler? Hoje, eu acho que as pessoas nem me esperam por aqui. Eu acho que o Caio foi comigo. Não está aqui. Aí já começou a dar alergia por causa da poeira.
buscar com um versículo bíblico e fizeram um corinho. Eu gosto muito dessa daqui. Ela é assim. É a outra que eu gosto mais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Eu gosto muito dessa daqui. Todo mundo sabe porque é comum nas religiões. Tu anseias, eu bem sei, a salvação. Tem desejo de banir a escuridão. Abre por-se para impar teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deus é a luz do céu, a terra ilumina. Para as forças do pecado dissipar, seu caminho iluminar com a salvação e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Vamos deixar a luz do céu entrar em nosso coração e que nós possamos dissipar o pecado em nós. Isso Deus não pode fazer por nós, só nós mesmos. Vamos ler? Começa assim, parece que faltou alguma coisa nesse versículo, né? Porque ele começa assim, ó. Então ele disse aos discípulos, é impossível. Mas ele não diz de quê, né? Nos outros diz. Mas as ofensas virão. As ofensas contra o Filho de Deus, virão. Mas ai daquele por quem elas vierem. Melhor lhe fora-lhe pendurarem ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar do que ofender um deste pequenino. Ou seja, nem era para ofender os discípulos, nem era para ofender Deus. Era melhor ter morrido antes de ir contra o Filho de Deus. Infelizmente, isso acontece até hoje. Acontecerá também na era que estamos vivendo da segunda vinda. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão peca contra ti, repreende e, se ele se arrepender, perdoa. E se ele pecar contra ti 7 vezes em um dia, 7 vezes retorna a ti dizendo eu me arrependo, tu lhe perdoarás. E aí os apóstolos disseram a Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Para fazer isso, Senhor, por favor, faça com que a nossa fé seja maior. Entre outras, significa, né? Nossa fé tem que ser aumentada. Então, e disse ao Senhor, se tiverem fé como um grão de semente de mostarda, podereis dizer a esta amora, seja arrancada pela raiz e plantada no mar, e ela obedecerá. Ou seja, se nós tivermos fé, nós conseguimos fazer milagres com a natureza de Deus em nossa vida. Porque a fé leva à prática. Se eu estou praticando, os céus vão me ouvir. Porque eu crio uma conexão com os céus. Então o Pai Celeste, o bom mundo espiritual, os anjos bons, vão poder me guiar no caminho certo, me proteger das armadilhas do mal. Isso é essa palavra, é ter fé.
por menor que seja, pratique a sua fé. Pratique o que você aprende. Cuidado nas pequenas ciladas. Satanás não lhe pega logo nas coisas grandes, não. Pega nas coisas pequenas que parece brincadeira. Eu estava só brincando. Mas você brincou trazendo mal para dentro de casa. Você brincou trazendo mal para a sua vida. Você brincou com uma coisa simples que pode fazer um ponto de ligação entre a nós e o inimigo. Então temos que ter cuidado, ok? Mas qual de vós, sendo servo, lavrado ou apacentado o gado, lhe dirá, volta ele ao campo, chegar-te-á, assentar-se à mesa? E não lhe dirá antes, prepara-se a ceia, cinge-te, serve-te, até que eu tenha comido e bebido, depois comerás e beberás. Ou seja, você primeiro tem que preparar as coisas para Deus. Então depois você desfruta daquilo que Deus já tem como certo, que está abençoado por Ele. E ele agradecerá ao servo, porque este fez as coisas que lhe foi mandado. Creio que não. Porque tem que fazer as coisas que Deus tem mandado. O que é que Deus espera de nós? Obediência, não cometer erro, não pensar em mal, não desejar mal, não fazer mal, controlar a língua, que é um pequeno membro assim, perigosíssimo em nós, né? Então nós temos que ter verdadeiramente cuidado com o que nós falamos, pensamos. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado, até no nosso pensamento, porque ele fica remoendo dentro da mente e depois sai pela boca e depois se concretiza. E às vezes você está lá, você cria um ambiente espiritual do seu pensamento, você está pensando, alimentando pensamentos ruins, pensamentos impróprios, pensamentos sobre maldição, pensamentos de raiva, e essa energia circula ao redor da gente. Então a gente tem que ter cuidado e fazer o que o seu Senhor manda. O nosso Senhor é os pais celestiais, os verdadeiros pais de Jesus, certo? E aconteceu que indo ele a Jerusalém, Jesus, né, passou pelo meio da Samarina e da Galiléia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhes. Olhe bem que coisa engraçada para você saber que o povo queria de Jesus não era um ensinamento, não era aprender a melhorar e se unir a Deus, era só o bem próprio, a cura, o milagre. Hoje em dia o povo continua esperando só isso. Na vez de o Pai Mundo sempre nos ensina a nós sermos o milagre. Faça as coisas, por exemplo, a energia do pensamento, a energia do coração, você vai praticando aquilo e o seu ambiente vai ficando santificado. Então você consegue receber a abundância dos céus em você. Por isso que é importante aprender a palavra, por isso que é importante praticar a palavra, porque eu começo a gerar um ambiente melhor à minha volta. E se esse ambiente é melhor, então os pais celestiais vão poder ficar comigo. Sempre você vai ser testado, sempre você vai ter pessoas mais perto de você. Mas se você estiver centralizado nos verdadeiros pais, em Jesus, nos pais celestiais, você consegue mudar o ambiente. O pai nunca abandona uma pessoa, né? Os pais celestes não, nem o pai celestiais, que é Deus e o Espírito Santo. Então vamos nos manter centralizados na palavra e na prática. Olha o que Jesus diz dos 10. Entrou na aldeia 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe, e eles levantaram a sua voz dizendo, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe, ide, mostrai o vosso sacerdote. E aconteceu que enquanto ia, eles foram purificados. Então, Jesus nem precisava estar perto, era só ordenar que aqueles espíritos de doença se afastassem e as pessoas ficassem curadas, certo? Mas olha o que acontece. E um deles, quando viu que estava curado, retornou, gloriando a Deus em voz alta, e caiu sobre sua face aos seus pés, dando-lhe graça, e ele era um samaritano. Né? Então Jesus respondendo disse, não foram 10 os purificados, mas onde estão os 9? Ou seja, só um voltou para agradecer a Jesus pela cura. Os outros foram embora. Eles só queriam o quê? A cura. Porque se eles tivessem recebido a cura e depois voltado para ficar com Jesus, seguindo e aprendendo, ele não poderia correr risco daquele espírito imundo voltar para ele. Mas se quando você recebe uma cura, mas não tem um mérito, o mérito foi de Jesus, você vai desviar. E aí Jesus disse aquela parábola, a casa está limpa, volta com 7. Entendeu? Por que é importante você praticar? Porque você recebe uma bênção.
O mérito foi seu? Não, foi de Cristo, do Messias, dos herdeiros pais. E aí você não continua praticando, aprendendo a se proteger, aprendendo a mudar o comportamento para nos assemelharmos a filhos de Deus? Então, a gente fica fraco de novo, porque a energia vinha do Pai Celeste e não nossa, certo? Então, o que é importante? O importante é aprender a palavra dos pais celestiais, dos herdeiros dos pais, praticar essas palavras no dia a dia e pedir ajuda, porque todo tempo a gente vai ser testado. Todo tempo, todo momento. Então, controla o coração e a mente. Pede força. Pai, por favor, faça que suas palavras entrem na nossa mente, no nosso coração, e que no dia a dia, Pai, eu possa estar praticando vossas palavras. Não só pronunciando, mas praticando. Me preocupar com as pessoas. Não deixar que elas se percam também. Então, vamos ser sinceros uns com os outros, para que possamos ser firmes na nossa determinação de sinceridade, para Deus nos abençoar. Né? Às vezes você se torna chata, tocando no mesmo ponto, mas é preciso praticar a palavra. É preciso continuar seguindo o caminho e continuar com o Mestre, com os verdadeiros pais, com Jesus. Senão nossa vida se perde no meio do caminho e a gente nem percebe. Tá? Vamos continuar. Você vê o que só um voltou. Infelizmente, né? Ai, ai. E Jesus disse, não foram 10 purificados, mas onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão um estrangeiro. Quer dizer, o mérito não vem de quem, eu sou da terra prometida, eu sou coreano, eu sou israelita, eu sou brasileiro. Não. A terra prometida é aquela que você vai edificar no dia a dia. Se você recebeu, lembre que Jesus tirou o mérito, né? Tá lá. Então, o que é que você tem que fazer? Foi um estrangeiro que mereceu o mérito, que foi atrás de Jesus e agradeceu o que tinha recebido, provavelmente ouviu um sermão de Jesus. E se ele vai... Depois a gente vê que é muito triste, porque quase ninguém estava no momento da crucificação com Jesus, apesar de saber que ele era o Filho de Deus. Então, nós temos que nos dispor a proclamar a verdade, a dizer que, como estou dizendo todos os dias, nós estamos vivendo na segunda vinda do Messias. Se você quiser entender mais, me diz onde você está, seja em João Pessoa, na Bahia, no Espírito Santo, no Maranhão, em qualquer parte do sul, do norte, sul, leste, oeste do Brasil. Tem pessoas que podem dar palestra para você entender, desde Gênesis, o que aconteceu naquele momento lá tão crucial, do início da restauração do mundo com Adão e Eva, até o Apocalipse. Se você tem curiosidade, tem vontade de saber o que foi a queda do homem, o que acontece, se existe mundo espiritual, não existe, né? E ele vive sempre ao nosso redor, tanto os bons quanto o mal. Então temos que nos manter com energia boa para que o mal se afaste de nós, para que Deus tenha misericórdia de nós e coloque anjos bons e absolutos ao nosso lado, né? Para que a gente possa ter proteção constante, 24 horas por dia, inclusive quando dorme, certo? Então, nós precisamos continuar nessa linha e proclamar a verdade para todas as pessoas. Quem tiver mérito, como diz a Bíblia, quem é de Deus escuta a palavra de Deus, irão procurar para entender e mudar a sua vida. É difícil, muita gente não quer saber da verdade, por quê? Porque a verdade, como disse Jesus, separa da alma e do espírito. Mas, ou seja, você estava no Velho Testamento como alma e passa para o Novo Testamento, Completo Testamento, como espírito vivificante. Isso é importante. É por isso a importância de nós praticarmos, evoluirmos para compreender o que temos e o que não podemos fazer. Tá certo? Opa, é aqui. E aí disse Jesus, levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te salvou. E sendo interrogado pelos fariseus sobre quando vier o reino de Deus, ele respondeu e disse, o reino de Deus não vem como observa, não vem como aparência exterior, né? Eles dirão, ele o aqui, ele o ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Porque Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós, de cada um de nós? Porque a transformação, a nossa salvação começa não na palavra da pessoa que está falando, nem no próprio Messias, mas quando você incorpora isso dentro da sua vida, dentro do seu coração. Bom, eu quero ter essa salvação, eu preciso seguir o Messias. Eu preciso praticar a verdade, eu preciso seguir esse caminho.
E aí você muda, começa a mudar a sua vida. É uma coisa fácil, não. Eu tô com 44 anos seguindo o Pai Mun e a Mãe Mun, aprendendo a valorizar cada dia mais Jesus, entendendo sobre a segunda vinda do Messias e vivendo nessa segunda vinda. E confesso que todos os dias eu tenho que me policiar por cada língua, por causa dos pensamentos e sentimentos. Eu tenho que ter cuidado no que eu estou pensando, falando e dizendo. Entende? E infelizmente, às vezes você vai dizer coisas que não agradam. E aí, para proteger as pessoas, você tem que dizer, fiquem alerta. Cuidado com você mesmo. Cuidado com o que você fala, cuidado no seu comportamento, seja fiel, porque o inimigo sempre está à estreita, tanto os invisíveis como visíveis, esperando para lhe dar uma rasteira. E o que ele faz? Se você estiver segurado na mão dos pais celestiais, dos verdadeiros pais e de Jesus, você pode até se machucar na rasteira, mas você não vai cair, cambalear e ficar no chão. Porque tem uma mão poderosa da prática da sua fé que lhe segura e lhe levanta. Isso é muito importante. Não se sinta só, porque os pais celestiais sempre mandam anjos bons estar com a gente. É lógico que esse anjo às vezes vão querer dar uns castigos, uns cascudos. Não devia ter feito isso, aquilo, aquilo outro. Mas você tem que ouvir. Nós temos que admitir que estamos no caminho de volta. Perfeitos só os filhos de Deus. Nós ainda estamos caminhando devagarzinho. Cada dia um passo, cada dia um passo. Então a gente tem que prestar atenção. Seja bem-vindo, Milagro. Uma boa noite ou bom dia aí onde você estiver. Viu? Então nós temos que prestar atenção nas palavras que a gente aprende na Bíblia, nos princípios divinos, nas palavras do Pai Mun, e tentar botar isso na nossa prática, na nossa vida. Por quê? Porque quando eu tento praticar a palavra, às vezes eu não estou muito bem para vir aqui ler. Mas toda vez que eu leio, eu aprendo. Toda vez que eu leio, eu obrigo a minha mente original a pensar sobre as palavras de Jesus. Pensar sobre a palavra do Pai Mun. Puxa, o pai disse isso e eu acho que não estou fazendo isso direito. Eu tenho que pensar. Por isso que eu tenho que olhar sempre minha trava no meu olho. Se eu me preocupo muito em julgar os outros, educar também é difícil, né? Que parece com julgamento. Por exemplo, aqui está o Milagros, que é acredito que eu não sei, o Milagro, você é missionário, pastor, padre, arcebispo. Eu não sei seu cargo, mas sei que você é um religioso. E o pastor Edmilson está em missão também. E às vezes ele vai ter que dizer para algumas pessoas assim, não está certo. E aí, às vezes, você tem que dizer isso. Se a pessoa falou uma coisa publicamente, você tem que corrigir publicamente aquilo, porque vai dar dano às outras pessoas. Então você é uma pessoa chata. Podia falar em particular? Não, nesse caso não. Por quê? Vamos supor que o pastor Edmilson está dando um sermão e alguém lá perto dele, que ele gosta, vai e fala uma coisa que não deve, incentiva uma coisa que não devia ser incentivada porque não é do padrão de Deus. E aí ele vai dizer, irmão, sinto muito, mas não é assim. Tem que ter cuidado com isso e isso. Uma vez foi na casa de uma pessoa e a pessoa estava falando sobre feitiço. Que gosta, diz, bom, você pode gostar porque você é livre. Eu estava dentro da casa da pessoa. Mas isso não agrada a Deus. Porque Jesus disse que você só pode servir um Senhor. Você não pode servir dois senhores. E o Senhor é o Pai Celestiais, os verdadeiros Pai Jesus. Não há outro mais poderoso que Ele. E aí eu estava dentro da casa da pessoa, mas ele disse uma coisa pública. E eu era missionária, quer dizer, eu sou, né? Estou com MTC. E aí eu tinha que dizer, né? Mesmo que eu não tivesse uma missão, mas o MTC a gente está fazendo, que é da minha filha, eu estou cuidando para ela. E você tem que dizer, ou quando uma pessoa fala uma coisa, você tem que dizer, não, isso não deve ser feito porque isso é isso, isso e isso. Porque foi dito a público, é uma situação constrangedora, né? Uma situação, às vezes eu não tenho como dizer meias palavras. Então nós temos que nos adaptar à palavra de Deus e nos corrigir também, né? E quando errar, ser humilde para dizer, eu errei. Quando eu estou em reunião com o pessoal aqui do MTC, eu digo, não se baseie por mim. Eu sou só a portadora da palavra. O Messias é a palavra.
Porque se eu errar, vocês vão se decepcionar e abandonar. Mas se você está baseado no Messias, não tem nada que ele arranque. Eu posso até morrer no meio do caminho, espiritualmente falando. Mas vocês vão continuar. Porque eu não sou modelo. O modelo é os verdadeiros pais. É Jesus, né? Que está mais perto. Porque nosso Pai Celeste, a gente está aprendendo que Ele é nosso Pai. Desde 2000 anos atrás, Jesus disse, Pai nosso que está no céu, Pai de todo mundo. Mas ainda a gente se comporta como se o Pai Celeste estivesse muito longe. Mas um pai sempre está ligado ao filho. É o filho que precisa se ligar ao pai. Isso a gente faz na prática. Eu vou voltar, viu, gente? Senão eu vou embora falando. Então Jesus diz, né? Ele o ali, ele o aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, nós temos que criar primeiro esse reino dentro da gente, mudando nossos pensamentos, nosso sentimento e externando isso na prática, né? Começa dentro de nós, depois vai para a família, ok? Vamos lá. E ele disse aos discípulos, dias virão em que desejará ver um dia dos filhos do homem e não verá. Por que Jesus disse isso? Jesus falou isso porque quando Jesus estava na terra, as pessoas não viam ele como filho de Deus. Não viram ele como Messias, não viram ele como Cristo. E aí ele fala que na segunda vinda vai ser semelhante. A gente vai estar vivendo como estamos agora, na segunda vinda do Messias. Mas as pessoas estão com venda nos olhos. Não consegue, sabe? Estou nos últimos dias. Eu estou esperando. Gente, procure entender, estudar a Bíblia em oração, pedir a Jesus. Por favor, Jesus, que se já estamos vivendo na segunda vinda, me indique a segunda vinda. Eu tenho certeza absoluta que ele vai indicar. Por isso que Jesus disse, muitos dias virão que desejará ver um dia do Filho do Homem, não vai ver. Vai passar e não percebeu o que estava passando junto com o Filho de Deus. Eles vos dirão, ele o aqui, ele o ali, não vedes, nem os siga. Olhe bem de onde vem o Messias. Porque como relâmpago que ilumina de uma extremidade inferior do céu até a extremidade, será também o Filho do Homem. Isso é em Lucas. E Marcos diz assim como o relâmpago que sai do Oriente, quer dizer, o Messias vem do Oriente, vai ser anunciado até o Ocidente, certo? Mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas, que seja rejeitado por essa geração. Jesus estava falando dele? Não, da segunda vinda já. Quando acontecer a segunda vinda... Boa noite, minha irmã, seja bem-vinda. Eu não sei se é a esposa ou eu sou o irmão José Roberto, mas seja bem-vindo os dois. Viu? Então, de quem Jesus estava falando aqui? Jesus está falando da segunda vinda do Messias. Ele ainda vai ser rejeitado, ele ainda vai passar por dificuldades, ser perseguido, sim. Por quê? Porque o mundo não foi preparado 100% pelo Messias. Mesmo a nação do Messias deve nascer, aconteceu o que com Jesus? Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Mesmo estando tudo ali no Velho Testamento dizendo que ele ia nascer de uma virgem, em tal lugar, assim, assim, assim. Aconteceria isso. Os sacerdotes sabiam, mas ele não passaram para as pessoas. Este é o problema, entendeu? Nós estamos vivendo nessa segunda vinda. Precisamos pedir a Jesus que nos indique o caminho e mostre como chegar. Tá certo? Vamos lá. Continuando. E como aconteceu nos dias de Noé, será também no dia dos filhos do homem. Estamos ou não estamos nos últimos dias? Está acontecendo guerra, rumor de guerra, pai contra filho, filho contra pai, as aberrações, a matança, os sequestros de criança para fins escrusos de pedofilia, de tomar o sangue e a carne de criança para ficar mais jovem, que é extremamente satânico. Então, nós estamos no último dia, o povo está comendo, bebendo e se dando em casamento. E aconteceu o quê? Vamos ler. Isso é para a segunda vinda. Olhe bem. E aconteceu que no dia do Noé, assim também será no dia do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O que é? Vai acontecer, está acontecendo calamidade? Já está. Mas quando a arca espiritual fechar, quando não puder mais ter eleitos, e aí a pessoa vai passar pelo julgamento. E aí, como fica? Eu tive toda a oportunidade do mundo de seguir, de entender. Tinha tanta gente na internet falando dos princípios divinos, tanta gente espalhada pelo mundo falando, e eu não quis ouvir.
E a arca se fechou e eu vou passar pelo julgamento em vida. Você acha que quem está dentro da arca, como estava na época do Noé, ficou satisfeito? Hein? Você acha que o povo bateu, Noé, abra a arca, Noé, enquanto a água estava subindo, jogando corda, se agarrando, tentando abrir a porta a qualquer custo. Noé, deixa a gente entrar. Noé e os filhos e a família estavam felizes lá dentro ou chorando? Você acha que uma pessoa que tem o coração ligado a Deus vai ficar feliz quando vê seus parentes, seus amigos, entes queridos, a criação sofrendo danos que os homens criou? Quando o julgamento começar com doença, com praga, com acidente, com terremoto, com chuva, com inundação, as pessoas que são de Deus vão ficar felizes. Ah, eu disse. Não. A gente vai estar tão sofrido. Então, os últimos dias não vai ser dias tranquilos para quem está do lado de Deus. Não se iluda. Se você tem coração, você deve se desesperar para dar testemunho, para explicar a verdade e ampliar, espalhar. Sai espalhando, convidando, falando, já estamos sim. E nós temos como ajudar a evitar muita coisa se nós conseguirmos um número bom de pessoas que estão se transformando em filhos de Deus. Pessoas que vão mudar seu comportamento e impedem o inimigo de ter força, porque o que alimenta o inimigo, o demônio, são nossas atitudes, são nossa maneira de lidar no dia a dia. Então, quanto mais eu dou testemunho, mais eu convido, mais eu explico às pessoas, e as pessoas entenderem, elas param de alimentar o inimigo com coisas erradas e passam a fazer coisas certas. E nós temos que olhar os detalhes, é muito perigoso as pequenas ações. Como o reverendo Kim dizia, vai formando, uma hora tem um laço grande e o demônio nos destrói. Então, por favor, dê testemunho da verdade. Espalhe a verdade dos pais celestiais para que mais pessoas tenham condição de ser protegidas pelos céus, certo? Para que quando essa arca espiritual se fechar, nós possamos estar com um grande número de pessoas orando pelos que ficaram lá fora. Pedindo a Deus misericórdia pelas crianças e pelo mundo, ok? Nós temos que orar pelas pessoas porque é muito triste o sofrimento que está sobre o mundo, certo? Então ele disse, semelhante também como aconteceu no dia de Ló, eles comiam, bebiam, compravam e vendiam, e plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a tudo. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. E o Filho do Homem já foi revelado, muitos não quiseram ouvir. Como é que diz? Tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou, ele só evolui a verdade. Quando a paz foi ensinada, essa gente não viu. Mas nós temos que anunciar, porque nós não queremos que as pessoas sofram com o fogo. Da palavra é mais fácil, porque a língua e as palavras, né? Tiago diz que representa fogo. E Jesus disse, eu vim pôr fogo na terra como queria que estivesse ardendo. Mas Jesus veio o quê? Espalhar a palavra que purifica, a palavra que ensina, a palavra que edifica. Então, o que é que purifica uma água impura? Você colocar ela para ferver. Por que comemos comidas cozidas? Para matar o que tiver dentro da comida. Então, a palavra é aquela que mata o mal na gente e nos renova para perto de Deus. Essa é a palavra de Deus. Essa é a purificação através do fogo. Mas aquele fogo de Jó... Aquele fogo de Ló, porque eu vivo trocando Ló e Jó, aquele fogo de Ló foi fogo literal. Os vulcões, os terremotos, são tudo literal. Então vamos orar constantemente, que Deus abra a mente e o coração das pessoas, para que ela escute a palavra e pratique a palavra, procure saber se o Messias está na terra. Nós temos a resposta. Tem uma música que diz, nós temos a resposta dessa pergunta. Nós temos. É só vocês pedirem que nós indicamos em qualquer parte do Brasil, do mundo, onde você estiver, onde você encontrar e estudar. Seja humilde, porque o povo daquela época, os sumos sacerdotes, os levíticos, os escribas, os fariseus, se achavam tão importante e rejeitaram o Filho de Deus. Então, dê a oportunidade da verdade chegar a você. Peça aos pais celestiais, ao Espírito Santo substancial, que lhe dê esse caminho. Porque o tempo já chegou, infelizmente, meus irmãos. Tá bom? Vamos lá. Assim será o dia que o Filho do Homem for revelado. Gente, isso já aconteceu. Basta vocês encontrar essa verdade. Naquele dia que estiver no telhado, tendo seus bens em casa, não desça para tirá-lo. E o que estiver no campo, semelhante, não volte atrás. Lembrai-vos
da esposa de Ló, que quis voltar, quis ficar presa lá, não quis ir. E qualquer que procurar salvar a sua vida, perder lá. E a qualquer que perder, salva lá. Eu tenho que morrer? Não. Jesus está falando de coisas materiais. Quando você diz, mas se eu deixar de fazer corrupção, eu não fico rica. Se eu deixar de fazer isso e aquilo, não tiver um joguinho de cintura, se eu não for esperto, eu não vou conseguir isso e aquilo. Não queira a sua vida física. Ela é importante para edificar seu espírito. Queira mais que seu espírito esteja centralizado nas palavras do Pai e que você a pratique. Tá certo? Isso é muito importante. Por favor, meus irmãos e minhas irmãs, vamos acordar para mudar nós mesmos primeiro, para quando as pessoas nos procurarem, sentir amor dos pais, entender que os verdadeiros pais estão ensinando o caminho da volta e que esse caminho vai ser por onde nós plantamos, que temos que estar preparados por nossos testes, por nossas dores, por nossa dificuldade, tá certo? Vamos continuar. Eu vos digo que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Aí o pessoal acha que vai ser abduzido, né? Como um ET. Puf, sumiu. Não vai acontecer isso, eu sinto muito. Por que ele está dizendo isso? Porque geralmente, quando a família está ali, nem todos vão seguir a palavra de Deus. E Deus não vai poder proteger aqueles que não estão com ele. É livre-arbítrio, livre responsabilidade. Então vamos cuidar de educar nossos filhos, mesmo os que te for une. Recordar as palavras dos verdadeiros pais. Honre seu pai e sua mãe. Honre as palavras dos verdadeiros pais na prática. Pare de julgar os outros. Porque quando você julga, você se autocondena. Foi palavra de Jesus, nosso pai retificou quando falou. Não julguei para não ser julgado. Com o ferro que ferir serás ferido, com o jugo que julgar será julgado. Não tem abundância, não tem fortuna celeste que chegue onde você está ofendendo os outros. Se você não é capaz de respeitar a sua casa, sua família, como é que você vai respeitar o Pai Celeste que está mais distante de você? Nossos pais, o nosso Pai Celestiais, os verdadeiros pais nos ensina, os avós representam Deus. Os pais representam mensageiros também de Deus. Então, se eu não sou capaz de respeitá-lo, eu não sou capaz de respeitar os pais celestiais. Então, nós temos que mudar nosso comportamento em casa, para que os dois que estiverem na cama, no lar, possam estar sobre o mesmo domínio de Deus, seguindo as mesmas plataformas de Deus. Se você não conseguir fazer que seu filho enxergue isso, ore, faça condição de oração, de leitura para seus filhos, filhas, para os seus amigos, para que eles acordem e vejam a verdade e sintam através de você amor e não julgamento. Tá bom? Vamos lá. Duas mulheres serão juntas moendo e uma será tomada, outra será deixada. Nem todo mundo vai seguir e obedecer a Deus. Então Deus não vai poder proteger a todos. Dois homens estão no campo, um será tomado, outro deixado. E eles responderam e disseram, onde, Senhor? E ele disse, onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Ou seja, onde tiver o povo de Deus, Satanás estará junto. Não tem como separar, você é de Deus e Satanás. Só Deus vai saber. Mas Satanás vai trabalhar junto, onde você está vai ter tentação. Então, um vai seguir o lugar mais fácil, o outro o lugar mais difícil. Qual é o lugar mais difícil? É o caminho de volta para Deus. Porque o mundo ainda está com um inquilino ruim. Porque as pessoas todo dia dão pó para ele. Lembra o que diz em Gênesis? Você será alimentado todos os dias da tua vida com pó. Quando nós espanamos, esse quarto está com poeira. Por isso que eu não pude nem ligar o ar. Quando nós espanamos alguma coisa, sai pó, é sujeira. Quando você varre a casa, o que sai é pó, é sujeira. Então, toda vez que a gente pratica pecado, toda vez que a gente faz coisa errada, a águia, onde estiver o que Jesus fala, aqui no último versículo do 17, onde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. Ou seja, vai estar ali querendo devorar as pessoas. Entendeu? E também o lado de Deus vai estar ali esperando que você volte, peça ajuda, dê a mão para o Pai Celeste lhe alavancar daquele mal e lhe começar a lhe dar força para você. Quem tem que, Jesus me salve, Jesus. Não. Jesus vai lhe dar condições de entendimento e a força espiritual para você se livrar do mal. Mas ele não pode salvar ninguém automaticamente, porque ele disse, você diz Senhor, Senhor, mas não para... Por que me chama de Senhor?
se vós não praticais as minhas palavras, né? Lembra que ele falou isso? Olha aqui, está em Lucas 6, a gente já passou. E por que me chamas de Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Qualquer que venha a mim, ouvir minhas palavras e observa, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou sua casa e cavou, abriu o fundo e pôs alicerce sobre a rocha é Cristo, né? Vindo a enchente, bateu com ímpeto e correntes naquela casa e não pôde abalar, porque estava a sua fundação sobre uma rocha. Mas se quem ouve e não pratica, praticar é o segredo. Não é ouvir a palavra, é praticar. Olha, quem ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, no qual bateu o ímpio, a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína naquela casa. Então, ou você edifica a sua casa praticando a palavra de Deus, ou ruína a sua casa. E você pode salvar seus filhos com o seu exemplo, com o seu amor e com os seus ensinamentos. Por favor, vamos acordar, porque já estamos na segunda vinda do Messias. Tá certo? Eu sei que esse daqui já passou, é Lucas, mas é importante sempre ler novamente. Ok? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Senhor, por favor, nos dê discernimento para entender a nós mesmos. Compreender na hora, Pai, para que o Senhor possa colocar anjos em alerta perto da gente, para que a gente entenda que o que estamos fazendo ou o que deixamos de fazer está errado, não do meu ponto de vista, mas do vosso ponto de vista. Não permita que nós possamos querer agradar o mundo e desagradar a vós. Coloca a nossa mente original em funcionamento pleno. Coloca anjos bons, Pai, ao nosso lado, para que possamos ser fortes e vencer a nós mesmos, espalhar a abundância e as palavras vossas. Quanto mais praticamos vossa palavra, mais vantagem, Pai Celeste, temos. Vossas bonanças, os bônus que o Senhor nos dá de proteção de vida, de proteção de saúde, de proteção da família, proteção e até de proteção de bens materiais, centralizado em vós. Por favor, nos ajuda a santificar nossa casa, tudo que nós pertencemos possa ser usado em prol da vossa providência, Pai. Te peço que o Senhor nos guie por esse caminho, que nós possamos junto, Pai, estar espalhando essa palavra e praticando dentro de nossa casa, com nossos amigos, com nossos vizinhos, que nós possamos, Pai, nos tornar luz em nossa vida, para que o Senhor possa refletir todos os nossos ensinamentos dentro de nós, que nós possamos, Pai, edificar nossa casa para que ninguém fique de fora, mas que todos nós possamos entrar junto com os verdadeiros pais, com Jesus no reino dos céus, que começa dentro de nós, como Jesus falou, que é a purificação interna e prática de vossas palavras, como ele disse em Lucas 6. Por favor, Pai Celeste, abençoe todos os que estão aqui agora, para que nós todos possamos nos tornar fortes diante de vós, praticantes de vossas palavras, de vossos ensinamentos. Por favor, abençoe os que vão ouvir ainda, que eles também se tornem fortes, que vós possa dar a luz da vida dentro dele, entendimento e discernimento, para guiar as vidas e no padrão vosso, não do mundo, não das igrejas, mas no padrão vosso de vossas palavras, das palavras dos verdadeiros pais de Jesus. Te peço que abençoe e guie cada um de nós. Levando todos os irmãos perdidos para a região de amor espiritual, para o amor e luz de Jesus, para que eles sejam educados e não fiquem em nosso lado, em nossa vida, em nossa casa, em nosso ambiente. Por favor, Pai, faz varredura em nossas casas, agora onde estamos, em cada casa que os irmãos estão. Leva todos os irmãos, Pai, para a região de amor espiritual, para que eles fiquem lá, continuem lá e possam lá ser educados por vós, guiado por vós, e possa permanecer em vosso ensinamento e um dia voltar para ajudar as próprias famílias. Nós sabemos que os espíritos estão soltos sobre a terra. Então, por favor, coloque redomas de proteção dentro das casas dos irmãos da comunidade sagrada dos verdadeiros pais, dos irmãos justos, onde quer que eles estejam, em que religião eles estejam. Protege cada um de nós, guiando e nos aperfeiçoando nosso caráter do padrão de vista dos verdadeiros pais de Jesus. Te peço que abençoe a todos agora e sempre, através dele, a casa e a família. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiu. Gente, muito obrigada. Uma boa noite, um bom início de semana para todos. Que o Pai Celestial possa estar com cada um de nós. Que nós possamos mudar nosso comportamento e fazer parte da restauração, começando dentro de nós, para o reino dos céus seja o mais breve possível alcançado. E agora é o momento de testemunhar as palavras dos verdadeiros pais. Por favor, irmão espalhado pelo mundo inteiro,
testemunhe, convide as pessoas a conhecer a verdade sem temor, para ela não acusar a gente no mundo espiritual que não foi convidada, tá bom? Te peço que realmente faça isso, porque esse é o desejo da mãe, ok? Que Jesus abençoe, que os verdadeiros pais possam estar sempre conosco em nossa prática diária do amor e da verdade. Muito obrigada por estar aqui. Até amanhã, se assim o Pai Celeste nos permitir. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Fiquem todos na presença e na prática das palavras dos Pais Celestiais. Certo, Adju?